Glória a Deus. Porque nos braços do Senhor nós podemos de fato descansar. E eu sei que Deus está nos abençoando essa noite. Eu sei que Deus está nos dando do seu descanso, da sua graça que nos basta. É isso que diz a palavra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo nos basta. E eu convido você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, que nós possamos continuar nessa doce, agradável e maravilhosa presença do Senhor. Senhor Deus amado, Deus bendito, nós te agradecemos, porque em teus braços encontramos o nosso refúgio, encontramos o nosso abrigo, o nosso tesouro, o nosso descanso. E que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, cada um dos teus servos que se encontra em suas casas agora, Senhor, te cultuando, te bendizendo, te adorando, através, Senhor Deus, desse culto, Senhor. Nós estamos aqui reunidos em teu santo nome. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós estamos reunidos. Em nome do teu Santo Espírito, nós estamos reunidos. Todos nós, os que se encontram aqui na igreja e os que estão longe em casa. Por isso confiamos em tua presença santa, porque somos muito mais do que dois reunidos no teu santo nome, Senhor Jesus. Nós te glorificamos, nós te bendizemos. Que venha a tua palavra, Senhor, a falar aos nossos corações, em nome de Jesus, teu Filho amado, ó Deus. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. E que todos nós possamos essa noite recebermos aquilo que do alto Deus tem preparado para cada um de nós, através da sua palavra. Nós já tivemos a oportunidade de orarmos ao Senhor, já louvamos ao Senhor, e agora, como eu sempre falo, chega o momento mais importante do culto. Não porque é o pastor Nildinho que dará a palavra, mas porque a palavra do Senhor será exposta. E por isso nós temos reverência a esse momento. Por isso que quando nós estamos aqui na igreja, nós ficamos de pé em relação ao momento da pregação. Não é para reverenciarmos o homem que estará trazendo a palavra, mas para reverenciarmos a palavra do Altíssimo Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 20. Leitura bíblica que nós estamos fazendo esses dias, o livro de Lucas. Eu convido você que se encontra em sua casa e vocês que estão aqui na igreja, abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 20. Quero dizer a você que nós continuamos transmitindo todas as atividades da igreja online, todos os dias, às 19h30, nós temos a live. Amanhã eu estarei recebendo na live de adoração o nosso irmão. Vou dizer não, vai ser surpresa, tá certo? Não perca a live, você vai ver. Amanhã eu solto o cartaz, próximo ao horário, para que você receba a bênção do Senhor. Então, Lucas capítulo 20, versículo 21. Perguntaram-lhe: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos correto pagar tributos a César ou não? Entendendo Jesus a sua astúcia, lhes disse:
por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem é a imagem e a inscrição? Responderam-lhe: de César. Disse-lhes Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Amém? Se você ontem acompanhou o nosso programa, que também está sendo transmitido através das lives e também através da rádio 93,9 FM, você percebeu que eu preguei nesse mesmo trecho. Só que no programa de rádio nós não temos tanto tempo para desenvolver a pregação, até porque nesse tempo o programa de rádio está sendo realizado em 1 hora apenas, de meio-dia às 13 da tarde, e não 2 horas como era realizado antes na rádio, de meio-dia às 14 da tarde. Mas eu quero que você venha comigo à compreensão da palavra de Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo nasceu, cresceu e viveu em um tempo onde o Império Romano dominava boa parte do mundo, e a região onde o Senhor Jesus Cristo se encontrava estava debaixo do jugo de Roma, tanto que muitos pensavam que as profecias que conduziam ao pensamento da vinda de um Messias seria a vinda de um guerreiro, seria a vinda de um general, de um exército, militarmente falando, que combatesse Roma. E na verdade o Messias vinha não apenas para livrar o povo de um jugo, de um poder terreno, mas principalmente do poder das trevas, através da salvação. Nesse contexto bíblico, o Senhor Jesus Cristo recebe uma pergunta, não porque apenas queriam receber uma resposta, mas porque queriam, vamos dizer assim, pegar Jesus Cristo em alguma falha contra Roma, para que eles tivessem motivo de prender o Senhor Jesus Cristo. E quando eles fazem essa pergunta ao Senhor Jesus, se seria correto pagar o imposto, o tributo a Roma ou não, a César ou não, foi essa a resposta que eles tiveram do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o povo judeu estava debaixo do jugo de Roma e as cargas tributárias eram altíssimas. E além das cargas tributárias serem altíssimas, ainda tinha uma classe de pessoas que sobre eles vinha a responsabilidade da cobrança dos tributos, e essas pessoas não eram pessoas corretas. Eu estou falando dos cobradores de impostos, dos publicanos, que em quase toda a sua totalidade eram considerados ladrões, porque além de cobrar o imposto devido, ainda aumentavam o imposto para ficar com o excedente. Por isso eram considerados ladrões. Mas aqui Jesus Cristo, ele traz um ensino muito valioso para mim e para você. E como eu perguntei ontem no programa de rádio, eu quero perguntar hoje: você é cristão? Faço a pergunta novamente: você é cristão? Terceira vez eu te pergunto: você é cristão? Segue os ensinamentos de Cristo? Tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador?
Você declara: Jesus Cristo é o meu Senhor? Porque Senhor é aquele que tem poder para pedir ou para mandar. E quem declara que é servo porque tem um Senhor, apenas tem que cumprir o pedido ou o mandamento. Por que, pastor? O senhor disse ainda há pouco que Jesus Cristo traz um ensinamento primoroso, valioso para nós os cristãos, e por isso faz essa pergunta: você é cristão? Tem certeza? Porque o ensinamento que o Senhor Jesus Cristo vai nos trazer tem tudo a ver com a nossa condição, com a nossa declaração de fé, tem tudo a ver com o nosso livro de fé e prática, a Bíblia Sagrada. E por isso Jesus Cristo, respondendo aqueles que queriam pegá-lo em uma falha, através da sua própria palavra, o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 24: mostrai-me uma moeda. De quem é a imagem e a inscrição que tem na moeda? E aquelas pessoas responderam: de César. César não era simplesmente um homem, César era um título. Os Césares eram homens de extremo poder dentro do Império Romano. De César, responderam eles. E Jesus Cristo então responde para aquelas pessoas: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que o Senhor estava nos ensinando? O Senhor queria mostrar, o Senhor Jesus queria nos fazer entender a diferença entre o cidadão terreno e o cidadão celeste. Como cidadão, você bem sabe, nós temos os nossos direitos e temos os nossos deveres. Como cidadãos da terra, nós temos os nossos direitos e também temos os nossos deveres. Como cidadão celeste não é diferente. Também temos os nossos direitos, aquilo que o Senhor nos concede, e temos também os nossos deveres, aquilo que nós temos que cumprir, aquilo que nós temos que dizer sim e fazer. Nem em uma condição, nem na outra, nós podemos fugir. Nós podemos fugir de estarmos debaixo das autoridades. Sobre a face da terra, cidadãos terrenos, estamos debaixo de autoridade instituídas, e esses são homens. E como cidadãos do céu, cidadãos celestes, estamos debaixo da autoridade de Deus, da autoridade do Senhor Jesus Cristo, da autoridade do Espírito Santo. Mas é necessário descobrirmos qual a diferença entre sermos cidadão da terra e cidadão do céu. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, Jesus não estava em nenhum momento implantando qualquer tipo de rebeldia em mim, em você, quanto aos nossos direitos e deveres sobre a face da terra, e muito menos quanto aos nossos direitos e deveres em relação à cidadania celeste. Quando ele diz: dai a César o que é de César, ele diz: cumpra aquilo que é necessário cumprir como cidadão da terra. E quando ele diz: dai a Deus o que é de Deus, ele está querendo dizer para mim e para você: cumpra aquilo que você deve cumprir como cidadão do céu para com Deus. Então você já começou a entender que a resposta, você é cristão, vai além de um simples e sonoro sim. E às vezes
nós exercemos toda a nossa cidadania celeste. Às vezes, nós exercemos toda a nossa cidadania terrestre. Mas se não tivermos cuidado, nós vamos exercer muito mais a cidadania terrena do que a cidadania celestial. E nós não podemos nos esquecer desse ensino maravilhoso do Senhor Jesus. Cumpra o seu papel de cidadão na terra, mas cumpra o seu papel de cidadão no céu. Então, há uma diferença entre sermos cidadãos terreno e ser cidadão celeste. E nós temos que cumprir os dois chamados de forma muito inteligente. Até porque, eu quero te dizer algo. Um dia, a minha, a sua, a nossa, todos nós que estamos aqui, todos vocês que estão em casa, um dia para nada mais servirá termos sido cidadãos terrenos. Passará esse tempo, e você sabe disso. Mas enquanto passar o tempo, que eu e você vamos deixar de ser cidadão do céu, isso será um desastre para a nossa vida eterna. Talvez você não exerça a sua cidadania terrena plenamente. Mas olha, se tem algo que nós temos que fazer, é exercermos a nossa cidadania celeste em sua plenitude. Então a primeira coisa que nós precisamos para exercermos a nossa cidadania celeste, primeira coisa que nós precisamos é adquirirmos essa consciência de que nós somos não apenas cidadãos de um tempo passageiro que se chama vida sobre a face da terra. Nós não somos apenas cidadãos terrenos. Nós não somos apenas cidadãos carnaubenses, norte-riograndenses, brasileiros. Nós precisamos adquirir a consciência que nós somos, acima de tudo, cidadãos do céu. Nós estamos passando um tempo que é preciso exercer a cidadania terrena. Nós estamos em um tempo onde as autoridades constituídas sobre mim e sobre você estão tomando as suas atitudes em relação a nós, os cidadãos brasileiros. E nós precisamos estar cumprindo esse tempo. Se você se lembra, lá na segunda quinzena de março, eu, o seu pastor, observando um decreto estadual, coloquei um comunicado nas redes sociais, que a partir daquele próximo final de semana, nós estaríamos assim, realizando cultos online. E já acabou a segunda quinzena de março, já passou a primeira quinzena de abril, já passa a segunda quinzena de abril, e nós estamos aqui cumprindo a nossa cidadania terrestre, porque nós temos deveres a cumprir diante das autoridades. Não cabe a mim, não cabe a você agora se revoltar contra os decretos municipais, estaduais ou federais que estão sendo decretados. Então, se nós estamos cumprindo a nossa cidadania terrena, temos que cumprir muito mais a nossa cidadania celeste. Mas para isso, é preciso primeiramente que você tenha essa consciência
que você é cidadão do céu, então eu te peço que você abra a sua Bíblia no livro de Filipenses. No capítulo 3. No versículo 17. Diz a palavra de Deus. Paulo escrevendo aos irmãos de Filipos, escrevendo a mim e a você: irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Por que Paulo pedia para que os irmãos de Filipos fossem seus imitadores e observassem os exemplos que eles tinham constantemente dado? Porque Paulo sabia da sua conduta, porque Paulo sabia como ele andava, porque Paulo sabia da sua fidelidade. E nesse tempo nós temos que continuar seguindo os bons exemplos, não apenas os bons exemplos de cidadãos terrenos, porque muitas vezes a pessoa está cumprindo em sua totalidade a sua cidadania terrena, mas a sua cidadania celeste está deixando muito a desejar. E Paulo era exemplo na terra e também sobre as coisas do céu. E por isso ele continua dizendo: pois muitos há, quer dizer, tem muitas pessoas, versículo 18, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, com tristeza, que essas pessoas são verdadeiras inimigas da cruz de Cristo. Então, quantas pessoas são cidadãos da terra, terrenos, desse plano físico, conceituados, admirados, exaltados, mas são verdadeiros inimigos da cruz, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é necessário termos essa consciência, que nós somos cidadãos do céu, não somos apenas de um campo físico que passará um dia. Nós temos que ter a consciência que o cidadão do céu, ele é observado também, e ele precisa dar bom exemplo da sua cidadania celeste. E continua Paulo falando no versículo 19: o seu fim é a perdição. Olha aí os cidadãos da terra que se tornam inimigos da cidadania celeste. O que é que acontece? O seu fim é a perdição. O seu Deus é o seu ventre. Olha só pensam nas coisas terrenas. Então, pessoal, nós estamos vivendo um tempo em que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país precisa de nós. Pastor, mas o que eu posso fazer pela minha cidade? Pastor, o que eu posso fazer pelo meu estado? Pastor, eu não tenho condições de ajudar o meu país. As três esferas, municipal, estadual e federal, precisa que os cidadãos dos céus se levantem em oração, em adoração, em exemplo de vida. E ele continua: a nossa pátria, porém, está nos céus. Paulo diz:
de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, se nós somos patriotas do nosso país, muito mais patriotas nós temos que ser do céu. Porque patriotas nesse campo físico, material, um dia nós deixaremos de ser. Mas patriotas do céu, se permanecermos firmes até o final, e de maneira nenhuma o Senhor Jesus Cristo riscar o nosso nome do livro da vida, a nossa pátria lá é eterna. A nossa pátria, porém, está nos céus. Por que Paulo estava falando sobre isso? Porque um pouco acima ele tinha dito que há pessoas que só pensam nas coisas terrenas. No momento em que estamos vivendo, a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Repito, sigamos o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos encerrar a live e vamos retornar em seguida. Continue conosco para receber o final dessa mensagem. Amém? Então vamos chegando, vocês que estão conosco na live, para continuarmos essa pregação, para que você entenda de uma vez por todas, que você não pode exercer apenas a sua cidadania terrena, você precisa também exercer a sua cidadania celeste. Quando Paulo ele diz que nós somos cidadão do céu, que a nossa pátria está no céu, não é que Paulo era um rebelde socialmente falando. Pelo contrário, Paulo observava as autoridades. Não se esqueça que Paulo instrui Timóteo em sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, para Timóteo ensinar os demais a fazerem oração pelos reis, pelas autoridades, e por todo aquele que tivesse papel de autoridade. Paulo ensinou Timóteo a ensinar os outros, porque dizia, porque isso é bom. Se nós quisermos ter uma vida tranquila e sossegada, Timóteo, ensine o povo a orar pelas suas autoridades. Então olha aí como Paulo não era um rebelde em relação às autoridades do seu tempo. Mas Paulo principalmente não era rebelde em relação ao seu chamado de cidadão do céu. Por isso eu te perguntei, você é cristão? Nós os cristãos genuínos somos esses cidadãos celestes. Então você já descobre a partir de agora que a sua cidadania celeste tem muito poder. Então você, a partir de hoje, tenha consciência que você não é somente cidadão terreno, que pode opinar, que pode falar, que pode decidir, que pode ajudar no campo físico, no campo material, onde você é um cidadão. Você tem que ter a consciência que você também pode falar, que você também pode ajudar, que você também pode agir como cidadão do céu. Olha, eu estava me preparando para vir para esse culto,
E aí eu comecei a pensar naquele trecho que a Bíblia diz que a natureza geme, na expectativa de que os filhos de Deus se apresentem. A natureza está gemendo nesse tempo, para que eu e você, os filhos de Deus, os cidadãos do céu, e também cidadãos nas 3 esferas, a natureza geme, para que eu e você, para que nós nos levantemos. Que natureza, pastor? Principalmente a natureza humana. Homens e mulheres necessitados de que alguém como você, como eu, se levante e traga uma palavra da nossa pátria celeste. Homens e mulheres necessitados de tranquilidade. Homens e mulheres necessitados de não terem mais uma preocupação tão excessiva, serem tranquilizados através da palavra. A natureza está gemendo, meu irmão. A humanidade está gemendo com essa pandemia. E nós estamos exercendo só a cidadania terrena? Vamos exercer a cidadania do céu. Vamos dar a César o que é de César, mas vamos dar a Deus o que é de Deus. Valorizar mais as coisas do alto do que as coisas que são da terra. Se nós já adquirimos a consciência que somos cidadãos celestes, nós temos que passar, em segundo ponto, a valorizar mais as coisas que são do alto. Será que nós temos nos envolvido tanto no momento que o nosso país está passando como cidadãos, valorizando tanto tudo que está acontecendo no campo da saúde, no campo político, no campo social, no campo financeiro? Será que nós temos participado efetivamente como cidadãos do nosso país, do Brasil, valorizando tanto essas coisas que esses dias acontecem, e não estamos valorizando tanto as que são de cima? Deus nos mandou, nesse trecho de Filipenses capítulo 3, Deus nos pediu, no versículo 18, para nós não sermos seguidores dos exemplos daqueles que são inimigos da cruz. Por isso que esse trecho, que eu comecei nesse contexto, Paulo diz: meus irmãos, sejam meus imitadores. Meus irmãos, observai os que andam segundo o exemplo que tende em nós. Você tem bom exemplo para seguir de cidadão do céu. Por que seguir o mau exemplo? Não siga exemplo de quem é inimigo da cruz de Cristo. Ainda que essa pessoa seja contada como cidadão terrestre entre os mais ilustres, entre os mais observados, mais prósperos, não siga exemplo de quem é inimigo da cruz de Cristo. Valorize mais as coisas que são do alto. Valorize mais as coisas que são de cima, as coisas que são do céu, do que as coisas que são da terra. Sabe por quê, meu querido? Porque a Bíblia diz que tudo isso aqui passará um dia. Até a sabedoria humana, terrena, a Bíblia diz que é animal e diabólica. E talvez você
tente explicar, dizendo que segue o exemplo de fulano ou de cicrano porque é muito inteligente, porque é reconhecidamente a sua inteligência sobressai sobre as demais. Você explica, mas não justifica, porque a palavra de Deus já nos ensina que a sabedoria humana, terrena, é animal e diabólica. Então vamos, como cidadãos do céu, valorizar mais as coisas que são do céu, de cima. O amor fraterno, o amor ao próximo, apresentar todas as situações em oração, a observância irrestrita da palavra de Deus. Vamos dar exemplo de que valorizamos as coisas de cima. Colossenses. Você está aí em Filipenses. Você vai passar, você lê o capítulo 3, você vai passar uma página apenas. Chega em Colossenses. No capítulo 3, versículo 1. Há uma diferença entre cidadão celeste e cidadão terrestre. O Senhor Jesus Cristo ensinou aquelas pessoas, e esse ensino nos chegou hoje: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Quando Jesus pede para mostrarem uma moeda, e ele diz: de quem é essa inscrição? De quem é essa figura? E respondem: de César. É porque na moeda tinha cravado a foto de César. Como algumas moedas que circulam na nossa nação, tem a foto do Marechal Deodoro, tem a impressão da República. E se você tiver uma coleção de moedas antigas, você vai ver que ao passar dos anos, muitos homens foram colocados os seus rostos naquelas moedas. No tempo de Jesus tinha a inscrição de César. E aqui em valorizar mais as coisas do alto do que as que são da terra, como é que se observa que alguém valoriza mais as coisas que são do alto do que as que são da terra? Não está escrito na testa de ninguém, não está estampado em uma camisa. Sabe como se observa, Jefferson? Pelas atitudes, comportamento, exemplo dado. E é fácil. A gente observa as pessoas às vezes tão envolvidas em tudo que diz respeito à cidadania nesse campo material, e não se envolve em nada no que diz respeito à cidadania celestial. E olhe que eu estou falando com cristãos. Olhe que eu estou falando com aquele que declara que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. E não pense que eu estou falando sobre ministérios, exemplo, ações, comportamento. É geral. Colossenses 3, versículo 1. Paulo agora escrevendo, não aos irmãos de Filipos, mas escrevendo aos irmãos de Colossos. E uma outra carta já nos alcançou. Paulo diz no capítulo 3, versículo 1: Portanto, se, condição,
Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Eu quero que você me entenda que quando você ouve algo desse tipo, não pense que eu estou, ou a Bíblia está mandando você abandonar a sua cidadania terrestre. Pense mais. Entenda texto. Entendimento e interpretação de texto é para mim e para você. Pense mais nas coisas que são de cima do que nas que são da terra. Paulo não está dizendo, deixe de pensar. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, diz a palavra, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer em vós a prostituição, a impureza, a paixão. Muitas vezes, alguns deixam de exercer a natureza celeste porque são apaixonados para exercer a natureza terrena. Deixam de exercer a cidadania celeste porque são apaixonados em exercer a cidadania terrestre. Paixão. Fazei, pois, morrer em vós a vossa natureza terrena. E quais são? A prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se você é desobediente às autoridades terrenas, se você não observa os seus deveres como cidadão, você paga preço. Mas se você também não observar os seus deveres como cidadão celeste, o preço é muito mais alto. Porque tem homens desobedientes que descumpriram as leis sobre a face da terra e pagaram um preço temporário, uma prisão, uma reclusão, uma demissão, qualquer coisa desse tipo. Mas quando nós deixamos de exercer os nossos deveres celestes, o preço é bem mais alto. Diz respeito à nossa vida espiritual. Até os filhos dentro de casa que não obedecem aos seus pais, mais tarde vai observar-se claramente em quem foi que deu a desobediência. Eu sempre ensinei a minha filha que está aqui com 18 anos, que desobediência geraria problema, seja no campo físico ou no espiritual. Mas, meus irmãos, no campo físico, o problema é passageiro, mas no espiritual não. Por isso Paulo diz: por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo vocês andaram, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, versículo 8: abandonai também todas estas coisas. Ele vai acrescentar mais coisas: a ira, a cólera, a malícia, a maledicências, as palavras torpes da vossa boca. Cidadão do céu tem que ter muito cuidado com as suas palavras. Abandonemos as
palavras torpes das nossas bocas. E às vezes, porque muitos pensam que estão exercendo a cidadania na terra, acabam insultando outros. Palavras torpes, das quais a ira de Deus virá sobre nossas vidas. Porque o cidadão do céu tem um outro linguajar, meu irmão. O cidadão celeste tem um outro palavreado. O cidadão celeste, ele sabe que suas palavras não devem ser para subverter os ouvintes, mas para edificar. E como é que nós vamos adquirir a linguagem dos céus? Enchendo o nosso coração da palavra de Deus. Se você enche o seu coração da palavra de Deus, da sua boca vai jorrar rios de águas vivas. Mas você pode encher o seu coração de futebol. Você pode encher o seu coração de esporte. Você pode encher o seu coração de vida profissional. Estuda, se torna um big de um profissional. Glória a Deus, mas encha o seu coração com a palavra de Deus, para que da sua boca não saiam palavras torpes, mas aquelas que servem para edificação de quem ouve ou lê nesses dias. E Paulo continua: não imitais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem como os seus feitos. Olha aqui Paulo de novo dizendo: não imite quem se prostitui, não imite quem anda em impureza, quem anda apaixonado pelas situações, não imite quem anda no seu vil desejo, na avareza, não imite quem anda irado, encolerizado, malicioso, maledicente, não imite quem da sua boca sai palavras torpes. Olhe Paulo dizendo de novo: não os imiteis. E ele diz no versículo 10: antes de tudo, vos vestistes do novo. Novo, meu irmão. Nova, minha irmã. Vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Dai a César o que é de César. Cumpra a sua cidadania terrena, mas dai a Deus o que é de Deus. Cumpra a sua cidadania celeste. Entenda, tenha consciência que a nossa pátria eterna é o céu e não essa que nós estamos pisando. Um dia nós não poderemos mais exercer o patriotismo terreno. Mas eu não quero que nem eu, nem você deixemos de exercer para a vida eterna o nosso patriotismo celeste. Então, se já adquiriu essa consciência de que você tem uma cidadania excelente, que é a do céu, se você já adquiriu essa consciência, passe a valorizar as coisas dessa pátria celeste. Cumpra o seu papel. Cumpra o seu papel de cidadão na terra, mas cumpra também o seu papel de cidadão do céu. Abra aí sua Bíblia em Mateus. E nós já estamos terminando essa mensagem. Eu vou chamar aqui Randy Eres de novo, para ele cantar um louvor. Já vai escolhendo aí, Randy, o louvor. Mateus capítulo 5. Cumprir o nosso papel de cidadão
na terra, nós temos cumprido. Não concordamos com as coisas erradas que observamos no nosso contemporâneo, no nosso tempo de vida. Temos buscado sermos participantes de uma sociedade melhor a cada dia. E quando somos convidados a cumprirmos o nosso papel de cidadão, nós cumprimos. Mas Deus nos convida a tempo para exercermos a nossa cidadania do céu. Cumpra o seu papel de cidadão na terra. Dê a César o que é de César. Mas cumpra o seu papel de cidadão do céu. Dê a Deus o que é de Deus. E Mateus capítulo 5. O Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar. Oh, maravilha! Oh, coisa boa! São os ensinos da palavra de Deus. Oh, coisa boa! É a instrução da palavra de Deus. Oh, coisa boa! É a correção da palavra de Deus. Oh, coisa boa! É a repreensão da palavra de Deus. Para isso ela foi enviada. 2 Timóteo 3,16. Para isso ela foi inspirada por Deus. Pastor, como é que eu vou exercer a minha cidadania celeste? Vamos aprender. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, porque se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas se acende a lâmpada e se coloca no candelabro, na parte mais alta, para assim iluminar todos os que estão em sua volta, em sua casa. Pastor, como eu vou exercer a cidadania celeste? Versículo 16: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então sabe como é que eu e você exercemos a nossa cidadania celeste? Continuando sendo sal nessa terra, onde somos cidadãos terrestres, e luz nesse mundo, onde somos cidadãos terrestres. Mas se observem em mim e em você, que vejam o nosso exemplo, que damos a César o que é de César, exercemos a nossa cidadania terrestre, mas muito mais, damos a Deus o que é de Deus, exercemos a nossa. Exercemos a nossa cidadania celeste. Amém? Então fica aqui essa mensagem de Deus para você.
nesse primeiro dia da semana, eu espero em nome de Jesus, que Deus te conceda, que você viva todos os outros dias dessa semana que se inicia hoje. Eu espero em nome de Jesus, que você viva todos os outros meses que virão, todos os outros anos, exercendo a cidadania na terra, mas exercendo também a cidadania do céu. Lembre-se disso. A nossa pátria não é apenas aqui. A nossa pátria eterna está lá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos louvar e em seguida eu volto para orar e encerrar esse culto.